Capítulo 2511 Limpeza, Parte 1. Você ficou lá e não fez nada quando minha irmã se machucou e chorou. Lit rosnou. Você não disse uma palavra quando o grande mago Solos Veren, seu superior na associação, foi tratado como um criminoso comum e você até emprestou seus magos ao exército para ajudá-los a bani-la. Depois de tudo que ela fez por esta cidade imunda. Ela prometeu a você que a família Veren nunca mais ajudaria Nesra, mas aqui estamos nós de novo. Colocando nossas vidas em risco por sua bunda lamentável. E como você retribuiu a gentileza dela? Outro aperto fez seus pescoços estalarem. Um feitiço de cura os consertou antes que o ferimento se tornasse letal. Você se escondeu como um rato enquanto lutávamos. Você não se preocupou em verificar nossa condição até ter certeza de que era seguro para você sair do seu buraco. Quando você me viu ferido e Solos desaparecida, você não me tratou nem se preocupou em me perguntar sobre ela. Mais uma vez, Palar, você se sentou e deixou esse idiota assumir o comando. Não sei se você está usando como um espantalho para promover sua própria agenda ou se ele tem você no bolso e, honestamente, não me importo. Um movimento do braço de Lit fez os dedos do curandeiro-chefe girarem como uma broca em um movimento que se espalhou da ponta até a junta. Então, chegou ao pulso e de lá se moveu ao longo do braço até o húmero. Os ossos racharam e então se quebraram em pequenos fragmentos que teriam estourado cada vaso sanguíneo se não fosse por um feitiço de cura suavizando suas bordas. Um segundo feitiço juntou os fragmentos de osso na forma de um bloco áspero, único e sem juntas. O grito de dor de Palar quando suas mãos quebraram foi de cortar o coração, mas não foi nada comparado ao grito que ela emitiu quando percebeu o que tinha acontecido. Ela ainda conseguia sentir o sol em sua pele e o peso de seus braços, mas eles estavam paralisados. Não havia mais dor, mas eles se moviam como se alguém tivesse trocado os braços dela por um pedaço de madeira coberto de carne. Eles balançavam a partir do encaixe do ombro e era isso. O que você fez? Ela tentou e falhou em lançar até mesmo o feitiço de diagnóstico mais simples, Vinir e Raditu. Como você disse, não posso te matar já que você não fez nada. No entanto, sou seu superior e você me decepcionou uma vez a mais. Decidi que se você não vai usar sua magia quando necessário, eu poderia muito bem tirá-la de você. Lit sorriu para ela, falando com um tom suave. Tenha seus braços examinados por quem você quiser. Eu permito. Só um rejuvenescedor pode consertá-los, e eu conheço todos os dois. Vou garantir que eles tratem você do mesmo jeito que você tratou Solos. Quanto a você, caro capitão. Lit agarrou Neforce pelo pescoço e usou escultura corporal para deixar suas orelhas pontudas, transformar seus dentes em presas e cobrir seu corpo com pelos grossos. Já que você odeia tanto bestas, viverá até o fim dos seus dias como uma. Lit pressionou o polegar na testa do capitão, deixando uma runa que o marcava para outros curandeiros como alguém digno de qualquer tratamento, exceto aqueles necessários para salvar sua vida. Mas não sei quantos você ainda tem. Lit deu de ombros. O grande mago Solos Veren relatou seu comportamento naquela época e agora vou fazer outro. Afinal, você guiou aqueles homens contra mim. Eles estavam sob seu comando e é sua responsabilidade pelo que aconteceu. Deixarei para os reais decidirem se é melhor deixar você ter uma vida longa de vergonha ou uma vida curta e dolorosa. De qualquer forma, você terminou com o exército. Um estalar de dedos de Lit fez a insígnia do capitão cair, rebaixando Neforce a soldado raso. Neforce conjurou um pequeno espelho de gelo na sua frente, gritando de horror com a abominação que ele havia se tornado. Ele arrancou os pelos das bochechas, fazendo sua pele sangrar, mas logo a dor e o desespero o dominaram. Quanto a você, Lit se virou para Vanfil, que se elevava sobre o balconista. Os olhos de Lit ainda estavam em chamas com mana e sua boca com chamas de origem. Bom trabalho. Ele se transformou de volta para sua forma humana, usando visão de vida para verificar os arredores em busca de sobreviventes. Neforce estava certo, se alguém ainda estivesse sob os escombros, estaria morto agora. Ainda assim, você também estava certo.
Vale a pena tentar pelo menos resgatar os corpos e dar um encerramento para suas famílias, mas eu os aviso. Durante a luta, notei que não havia cadáveres nas ruas. Qualquer um desaparecido provavelmente está morto e seus restos mortais provavelmente se tornarão o jantar dos monstros. Por que está me contando isso, senhor? Vanfio lambeu os lábios, nervoso, e seus olhos instintivamente caíram sobre seu amuleto para verificar se havia alguma runa faltando. Porque não só civis morreram hoje, mas também bons soldados. Alguém precisa contar a verdade às suas famílias e eu não confio em mais ninguém para uma tarefa tão delicada. Lit respondeu. Além disso, ficará ótimo no seu currículo. Ele realmente pensou enquanto nocauteava Nefosse e Palar no momento em que seus lamentos desesperados deixaram de diverti-lo. Posso lhe fazer uma pergunta, senhor? O funcionário olhou para o mago com uma expressão chocada. De tão perto e em forma humana, Vanfio percebeu quão jovem Lit era, e comparar-se com seu júnior deixou um gosto amargo na boca do funcionário. Tista me contou tudo. Aqui está seu autógrafo. Lit entregou a Vanfio um pedaço de papel como uma misteriosa mancha de tinta que era a sua assinatura feita à mão, seguida por uma legível feita com magia de água. Não era isso que eu ia te perguntar. O funcionário respondeu enquanto guardava o papel no bolso, depois de dobrá-lo cuidadosamente sem estragar nenhuma das assinaturas. Isso era realmente necessário. Ele apontou para o antigo capitão, o curandeiro-chefe e as tropas mutiladas. Magos são raros. Meus colegas ainda podem ser úteis. Sim, foi. Lita sentiu. Vivemos em tempos delicados. O reino suportou a guerra dos grifos apenas graças a bestas como eu e ao povo planta. Idiotas como eles, no entanto, não estão dispostos a aceitar a mudança. Agora me responda isso. O que faz mais sentido? Redimi-los e mudar seus hábitos ou simplesmente substituí-los por alguém mais competente e menos preconceituoso? Substitua-os. Vanfio respondeu após ponderar a questão. Eles levantaram a mão contra você. Se não forem punidos, isso encorajaria comportamento semelhante em outros que compartilham suas crenças. É por isso que não os matei. Lita sentiu. Isso os tornaria mártires. Dessa forma, eles serão tratados como os criminosos que são e se tornarão um conto de advertência. Enquanto Vanfio pedia ajuda e começava a limpar os escombros, Lit deu seu relatório à realeza. Não é preciso dizer que eles estavam em êxtase com a vitória esmagadora e como, após a chegada de Lit, o número de baixas caiu para 0. As notícias do comportamento de Nefosse e Palar, juntamente com sua retribuição, no entanto, estragaram seu humor. Eu entendo sua indignação, Magus Veren, mas o que você fez é a própria definição de punição cruel e incomum. A rainha Silpa ponderou suas palavras cuidadosamente. Capítulo 2512 Limpeza, Parte 2. A corte real foi reunida para a emergência e ela não podia se dar ao luxo de mostrar nenhuma rachadura no relacionamento entre a coroa e seu mago supremo. Muitas pessoas na sala compartilhavam a visão de Nefosse sobre os cidadãos não humanos do reino. Uma discussão entre Lit e Silpa adicionaria flechas às suas aljavas, ampliando a divisão na corte real. A última coisa de que precisamos é de outra luta interna tão logo após a Guerra dos Grifons, Silpa pensou. Notei que por um tempo Veren perdeu sua calma habitual e eu o mantive fora da política porque ele era um fardo. No entanto, recentemente ele pareceu estar de volta ao seu eu normal. Não entendo por que ele está agindo de forma imprudente de repente de novo. O momento das mudanças que a rainha havia notado coincidia com a saída e o retorno de Solos. Agora ela estava seguindo Erion para longe, deixando a mente de Lit desprotegida e sobrecarregada tanto por ela quanto por seu próprio ressentimento em relação à cidade de Nesra. Eu sei. Lita sentiu. Mas, até onde eu sei, os condenados à morte são considerados já mortos. Tais privilégios não se aplicam a eles. Isso é verdade, mas apenas para os soldados e magos que ousaram atacar você. Silpa balançou a cabeça. Você poderia tê-los explodido em pedaços ou torturado até a morte e eu ficaria bem com isso. A lei, esse é o problema.
O capitão Neforce se dirigiu a você de forma imprópria e falhou em controlar suas tropas. Junto com sua atitude anterior em relação aos grandes magos verem, é uma ofensa digna de prisão, corte marcial e pena de morte na pior das hipóteses. Não, Silpa tinha visto muitas coisas em sua vida, mas não conseguiu encontrar a palavra para descrever o estado lamentável em que o antigo capitão do exército havia caído. Isso. Alterar permanentemente a força vital de alguém não é magia proibida, mas é altamente antiético. O mesmo para a maga Palar. Ela pode não ser muito inteligente ou decisiva, mas ela serviu à coroa por décadas. Ela realmente precisa ser repreendida por sua falta de liderança e iniciativa, mas algo como destituí-la de seu título de curandeira-chefe teria sido suficiente. Tirar a magia dela é algo mais do que cruel e inédito. Comparado a isso, a morte seria misericordiosa. Meus pensamentos exatamente. Lit respondeu com um sorriso lupino que expôs duas fileiras de presas imaculadas. Com todo o respeito, Vossa Majestade, acho as punições adequadas. Neforce deixou seu ódio cegá-lo para seu dever e honra, eu apenas deixei evidente para todos verem. Quanto a Palar, uma líder incompetente é pior que uma corrupta. Ela delegou sua autoridade a Neforce, traindo a confiança da associação e comprometendo a separação de poderes do reino. Como você disse, a lei é a lei. O rei controla o exército, a rainha a associação, e a corte mantém os reais sob controle. O sistema é feito para evitar abuso de poder, como o de Artan e ambos o quebraram. Lita apontou o dedo para o antigo capitão e curandeiro-chefe. Neforce era o verdadeiro senhor de Nesra, pisoteando a autoridade do legítimo nobre governante da cidade e dobrando a associação à sua agenda política, apesar das ordens de Vossa Majestade. Isso é alta traição para mim. Claro, se você não concordar com meu julgamento, posso consertar os dois em um instante. Ele fez uma reverência profunda para Silpa para aliviar a tensão. As palavras da rainha e ela lhe mostrando a Assembleia da Corte Real fizeram-lhe perceber seu erro. Ele tinha muito mais margem de manobra ao lidar com a realeza em particular, enquanto a política ainda era um campo minado para ele. Felizmente para mim, deixei aqueles dois idiotas vivos. Se eu os tivesse matado, eu estaria agora em uma situação muito ruim. Isso poderia ter desencadeado outro julgamento como o de Plória. Se eu conheço nobres, no entanto, se há uma coisa que eles odeiam acima de tudo é alguém ameaçando seus status. Alguns membros da corte podem não gostar de mim, mas eles certamente amam meus trens e tablets. Além disso, acabei de dar a eles um bode expiatório perfeito para sua frustração, Lip pensou. Os nobres que até alguns segundos atrás pediam ações disciplinares contra o Mago Supremo por exceder sua autoridade, agora o elogiavam por sua determinação. Especialmente depois que a nobreza local confirmou que, após a primeira horda de monstros, Neforce invocou a lei marcial para ditar decisões sobre a segurança de Nesra. Eles nunca autorizaram o banimento do grupo de Solos ou mesmo concordaram com a política do antigo capitão sobre bestas. Assim como Palar, eles delegaram sua liberdade a ele em troca de proteção. No entanto, eles eram nobres sem magia, enquanto ela era uma poderosa representante da associação que deveria protegê-los e a seus interesses. Um ser humano ter medo de monstros era compreensível, mas para um mago tal comportamento era ultrajante. Eu concordo com magos verem. É alta traição. Cunei Ernas foi o primeiro a falar. Neforce dando ordens a um magus é imperdoável. Isso não demonstra respeito pelo título emitido pela realeza e pela honra que ele carrega. Um arquimago é o mesmo que um arquiduque e um magus está acima disso. Como um mero capitão pode maltratar um arquiduque? Suas palavras reuniram tanto os magos quanto os nobres, deixando os representantes do exército em paz. Eu também concordo com a sentença de alta traição. Arquimago Lema disse. Neforce não é diferente do traidor Ranger Quaron, ele só não tem aliados poderosos. Nós já vimos o que acontece quando um membro corrupto do exército explora uma situação de emergência para se tornar um tirano. Claro, Neforce não tem o poder mágico necessário para fazer isso, mas com sua covardia, Palar deu a ele.
Ela permitiu que ele controlasse a associação. Daí em diante Maga Palar é culpado por associação. A menção ao golpe que abriu caminho para a Guerra dos Grifos foi a gota d'água, levando até os militares a concordar. A corte real concorda com seu julgamento, Mago Supremo Veren. O rei disse, definindo o registro em pedra. Detenha os traidores até que um condestável chegue. Depois disso, você está livre para ir. Obrigado por seu serviço. Rei Meron desliga. Meron ampliou o holograma do amuleto, mostrando aos membros da corte real que, enquanto eles deliberavam sobre as acusações de traição de Neforce, os demônios estavam ajudando a limpar os escombros e procurando por sobreviventes. Eles também estavam fornecendo assistência médica aos necessitados. Lita esperava que o caso fosse atribuído a Girne, mas um Arconte homem veio em seu lugar. Não era apenas uma questão de um caso de alto perfil, mas os reais também queriam evitar alegações sobre conflito de interesses durante a investigação. Arconte Arena e seus assistentes policiais coletaram as declarações das testemunhas, Lita incluído, antes de deixá-lo ir. Faluel e os outros chegaram um pouco mais tarde. Desculpe pela espera, mas diferente de você, tivemos que esperar para sermos dispensados tanto pelos reais quanto pelo conselho. A Ira disse e o Drake assentiu. Depois de repelir os invasores, tentamos pegá-los, mas eles planejaram sua rota de fuga cuidadosamente. Enquanto perseguiam os monstros, caímos em uma emboscada e, embora em seu estado caído eles não representassem nenhuma ameaça para um desperto, eles ainda deram tempo para seu líder escapar. Continua no próximo vídeo.